Hoje é a última aula de percepção, a última das quatro, percepção 4. Eu vou falar um pouco desses aspectos psicofisiológicos da percepção, que a gente meio que tratou a respeito disso nas outras aulas, mas assim tentar estressar um pouco mais, especialmente com relação às escalas que foram escolhidas, tanto para a altura musical, né, das frequências, né, como um teclado, um braço de um violão, que ele tem as proporções é, assim, a proporção tonotópica, né? No caso do teclado, ele é linear, as teclas são todas do mesmo tamanho, mas a frequência varia de uma, em cima de uma taxa de variação. É como se fosse uma progressão aritmética, as teclas, o tamanho das teclas, e uma progressão geométrica, a frequência fundamental de cada nota. E isso no violão também acontece, em todos os instrumentos. Então, explicar um pouco por que isso foi decidido dessa maneira, que nós percebemos essas variações é, na proporção do estímulo referência. Isso vai ficar bem claro nesse vídeo aqui do Number File, que é o Weber's Law, é um vídeo de 9 minutos, mas eu queria antes falar rapidamente sobre todas essas questões aqui, para já adiantar e já amaciar um pouco, né, esse bife aí antes de a gente cozinhar ele, que é o entendimento dessa variação. Então tem uma página na Wikipédia também sobre um outro pesquisador do século XIX, o Stevens, Power Law, que até deixei aberto aqui a página, que ele fala sobre, que até eles falam sobre o Weber, que eles colocam o Weber-Fechner Law, e eles colocam assim como o estudo do Stevens foi um super conjunto, ele foi além daquilo que o Weber-Fechner fez, só que o entendimento dele, a maneira de modelar foi através de expoente, né, de potência, e qual era a proporção dessa variação de potência para várias coisas, tá vendo? Tem para loudness, para vibração, para luminosidade, né, para... Eu não sei qual é a diferença entre lightness e brightness, tem vários brightness inclusive aqui. Um, Sabor, cheiro, sensação de frio, calor. Então, ele estudou assim em todos os sentidos apresentam uma proporção baseada numa taxa de variação, e essa taxa está relacionada com o estímulo naquele instante. Tanto é que até nesse vídeo ela fala, né, no caso, quando está num cinema, num lugar escuro, que alguém acende o celular, aquilo pá, parece um facho de luz, assim, né, parece uma lanterna acendendo. E todo mundo presta atenção porque a luminosidade do local está bem baixa. Mas aí quando você está é, num ambiente normalmente iluminado, você nem percebe se alguém ligou ou desligou a tela do celular. A mesma coisa que o David Heron falou lá na aula passada sobre passar, né, o fone de ouvido para alguém, a pessoa escuta e fala alto, fala o Lombard Effect, né, que ele mencionou. Então, eu estou querendo mostrar um pouco mais assim do racional por trás dessas escalas, especialmente a escala decibel, que é uma coisa que sempre fica um pouco assim misteriosa, né, no sentido de ser assim, eu diria contra-intuitivo, que é muito interessante isso, a maneira como nós percebemos as coisas automaticamente, não é fácil de entender racionalmente. Então, aquilo que a gente faz de uma maneira intuitiva é difícil de entender racionalmente, talvez vice-versa também, né? Porque nós automaticamente percebemos através da, da taxa, e eu assim consigo entender melhor esse sistema todo, pensando em porcentagens como se fosse, por exemplo, a porcentagem de lucro de uma poupança, uma caderneta de poupança, que tem aquele valor lá, 5, 6% ao ano. O que significa isso? São os tais dos juros compostos, né, que você ganha um valor durante um período
depois você vai ganhar um novo valor, um novo incremento em cima daquele montante que já foi incrementado anteriormente, né? Então essa variação, né, que representa uma taxa, né, que pode ser de crescimento ou decrescimento também, para mim é muito mais intuitivo. Eu realmente não tenho uma explicação por que eles não utilizaram dessa maneira. Quer dizer, na verdade eu tenho uma explicação, eu vou mostrar de uma maneira gráfica, mas eu ainda prefiro entender dessa maneira de porcentagem, que eu vou falar aqui, aqui abaixo, né? Então eu falei dessa Stevens Power Law, que é uma extensão do trabalho do Weber's Law, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. E aí tem essas duas, para mim, essas escalas importantes, que é a escala de pitch, né, que é a percepção da frequência, né, e a escala de loudness, que é a percepção da intensidade, né? Então, ou seja, seria até melhor escrever aqui percepção da variação de frequência e percepção da variação da intensidade, que a gente chama de volume. Tem um vídeo do Hero explicando de onde que veio esse negócio de volume, que é bem interessante, que eu acho que tem a ver aqui, inclusive até com o que eu vou ter que mencionar sobre o quadrado da pressão, a pressão acústica, que é o tipo específico de escala decibel que a gente utiliza mais, que é SPL, Sound Pressure Level, que mede, que trata da pressão acústica e não da intensidade, da amplitude do sinal, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, no caso do pitch aqui, tem a percepção em frequência, né, como a gente viu aqui a série harmônica várias vezes, né, a fundamental, depois duas vezes a fundamental é o próximo harmônico, né, que seria a oitava novamente, porque de F a 2F o dobro é uma oitava, né, no piano, de Dó a Dó, uma oitava, Ré a Ré, uma oitava. E depois desse harmônico para o próximo, esse seria um terço do anterior, do inicial, do fundamental. Então a relação entre eles, do 2F para o 3F, é 3 sobre 2, que é aqui a quinta, que é o equivale à quinta. E depois o próximo de 3 e 4, 4 seria a quarta, mas a quarta já é a inversão da quinta, né? De Dó a Sol ascendente, descendente seria de Dó a Sol para baixo, Sol descendente é uma quarta, e de Dó a Sol para cima é uma quinta. Então acaba que fechando aqui. O que a gente precisa para fazer o tal ciclo das quintas é isso, é essa variação entre o segundo e o terceiro harmônico, só, né? Que equivale a uma quinta, que 3 dividido por 2 é equivalente a um aumento de 50%, né? 1,5, né, que é o tal dos juros compostos, né, que você tem que colocar o valor 1 mais a porcentagem. Então, se o aumento é de 50%, então é 1,5. Né? Lembrando que 50% você tira 2 zeros desse negócio, então vira 0,5. Então, 1 mais 0,5, 1,5, né? E isso vale para as outras também, para a quarta, e assim vai adiante. Isso é a base, é o miolo, né, para a formação da escala justa, da escala pitagórica, né, que instrumentos da orquestra afinam ainda, né, ou podem afinar, como estavam explicando aí para a gente, né, o João na aula passada, do cello, do violino se afinar de acordo com o cello, que tem todos esses detalhes que eu não sei, que vocês podem discutir depois. Mas o fato é que a quinta é o que fala, a quinta é justa, ela é perfeita, ela é exatamente 50% a mais de incremento da frequência anterior. Aí, no caso da escala temperada, que foi desenvolvida depois, né, para possibilitar que não tivesse que reafinar a orquestra para cada peça, de acordo com a tonalidade dela. Então essa escala ela partiu de uma noção de progressão geométrica, ou seja, também de juros compostos. Sendo que a oitava é o intervalo da oitava, né, o que ele incrementa é duas vezes, né, vai de um número f para 2f. Então, dividindo isso na progressão geométrica, pensando em 12 passos de incremento
qual seria o percentual que se precisa para incrementar, depois incrementar de novo juros compostos, depois de novo sobre o que já foi acumulado e de novo 12 vezes para chegar em 2, para no final de 12 etapas, 12 passos, você chegar no 2, no dobro, né? E isso sai através desta equaçãozinha aqui de progressão geométrica, que é 2 elevado a esse expoente que seria a fração do equivalente a um passo. Então, meio tom é 1 sobre 12. Um tom seria 2 sobre 12, que é 1 sexto. E assim vai. Por exemplo, uma quinta são 7 semitons. Então, seria equivalente a 7 sobre 12. Então, quando você faz essa conta para um semitom, 2 elevado a 1 sobre 12 vai dar 0,159, esse número enorme, que é mais ou menos 6%. Então, o aumento da frequência fundamental de um tom, de uma nota para o semitom acima é 6%, mais ou menos. O certo seria 5,94, 95, mais 6%, para a gente entender agora aqui. Então, da mesma maneira, um decremento, né, da nota para baixo seria 6% a menos, tá? Da frequência fundamental. Nós estamos falando do tom, né, da sensação auditiva da nota, né? Então, a quinta equivale a 7 semitons. Então, se você faz 2 elevado a 7 vezes 12, nesse caso, vai dar 1,4983, que é mais ou menos 49,83%. Que é próximo, é bem próximo de 50%, 50% da escala justa, tá vendo? A quinta aqui da escala justa é 50% de aumento. A quinta da escala temperada é 49,83% de aumento. Aí eu resolvi colocar aqui no Audacity, eu fiz essas contas, para uma nota de 500 Hz, quanto seria o valor da justa, ou seja, 50% a mais? 750, porque 50% de 500 é 250, então 750, né? 500 mais 250, 750. E o equivalente, isso aqui seria a quinta da escala justa. Na escala temperada seria 749,15. E a gente vai escutar esse som agora. Eu vou colocar primeiro só a fundamental de 500 Hz, depois eu vou soltar aqui a justa, depois eu vou soltar a temperada e quero ver quem consegue perceber a diferença. Esse é o ponto. Eu não consigo. Mas a gente consegue quando liga as três, porque as três você escuta o batimento entre essas duas quintas, a quinta justa e a quinta temperada. Vamos escutar. Vamos escutar as três juntas. Então ela tá clipando um pouco, eu tinha que ter reduzido um pouco mais aqui em alguma delas. Eu reduzi, mas não foi o suficiente. Clipando um pouco, porque quando tem o batimento, como a gente viu na aula passada, que junta, né, que elas somam as intensidades, ela está passando lá do 0 dB de atenuação, e a gente vê até aqui que vai para o vermelho, então, ou seja, mas isso até é melhor, porque mostra que está tendo um batimento entre as duas, que é um batimento lento, né? Coisa aí de quanto? Na faixa de 1 segundo, menos de 1 segundo até, né? Uau, uau, uns 2 segundos talvez. Ou seja, quanto mais distante o batimento, mais próximo elas estão. Então elas são bastante próximas, né? Vamos escutar novamente, só para... Eu vou soltar, ó, esta daqui é a justa e essa daqui é a temperada. Eu vou soltar primeiro a justa e depois a temperada. Aqui eu tinha que fazer um pouquinho maior. Mas enfim, vocês podem depois montar depois no Audacity isso, né? Um exemplo similar a este. Indo adiante, então, aí tem a questão do loudness, da percepção da intensidade, do volume, que é uma coisa mais complexa. Parece mais simples, mas no final das contas é mais complexa, porque a intensidade ela é dependente da frequência também daquele harmônico.
como a gente viu rapidamente nas curvas de Fletcher-Manson, né? Posso até colocar aqui rapidamente, ver se tem alguma aberta aqui. Ah, tem aqui uma aberta. Tá vendo? A curva de Fletcher-Manson, por exemplo, um harmônico em 100 Hz e com mais ou menos 30 decibéis de sound de SPL, né, que é o que a gente vai falar, a gente está começando a escutar, né? A maioria das pessoas está começando a escutar. Agora, essa mesma frequência, se a gente aumenta, esse mesmo harmônico aumentando a frequência dele para 1000 Hz, a gente vai estar escutando ele muito alto, vai estar escutando assim muito nítido, muito nítido. Então essas curvas, elas chamam de isofônicas, porque o fon é o equivalente à percepção de como estamos escutando. Então, quando a gente faz, dá até para a gente fazer isso agora aqui no Audacity, gera um tom e deixa esse tom correr assim do grave até o agudo, e a gente escuta como ele vai, parece que está aumentando o volume assim, quando vai chegando no meio, porque é como pegar um tom aqui que começa, imagina aqui no 20 Hz, né, que está aqui, e vai correndo 20, 30, 40, 100, 1000 e tal, ele vai cruzando por essas curvas isofônicas que são médias, né, da população mundial. E a impressão que está dando, quando chega nessa região aqui, que ele ficou muito mais alto, muito mais intenso, mas não ficou nada mais intenso, ele está exatamente do mesmo jeito. Vamos fazer rapidinho aqui, que eu acho que isso é uma experiência. Eu não tinha pensado nisso quando eu preparei a aula, mas eu acho que é um negócio bem legal de se fazer. A gente gera aqui um tom. Não, não é isso, tem um outro jeito de fazer. Sharp, talvez. Faz muito tempo que eu não mexo nisso. Deixa eu ver se é isso. É isso aqui. Vamos colocar aqui do 40 Hz até os 4000 Hz. E na amplitude meia. Ou seja, ele começa e termina exatamente em meio, 0,5 de amplitude. Ele não aumentou. E ele vai correr isso daí. Vamos ver se dá certo. Se não der, eu faço de novo. Tá vendo? Senoide começa em 40 Hz e vai até 4000 Hz. Tá vendo? Ó, que interessante aqui, como a gente já nota que começou bem grave, tá vendo? Como se fosse uma mola mais esticada. Conforme você vai indo para frente, ela vai ficando mais... Ah, mas ela está só com 1 segundo. 1 segundo é pouco. Vamos começar de novo. Vamos fazer com 10 segundos. Não está dando certo. Ah, está dando certo sim. Enfim, então ela começa, né, em 40 Hz, vai subindo, vai indo, em 10 segundos ela chegou em 4000 Hz. Acho que vai até doer um pouco o ouvido, vamos ver, vamos fazer. Depois, se doer, já peço desculpas antecipadamente, vamos lá. Você vê que no final aqui, em 4000, ele já está bem alto, né? Está bem, ó. Agora, quando a gente escuta aqui embaixo, um pouquinho mais. Tá menos, e aqui, ó, bem mais, né? Bem mais tênue, como se estivesse, mas vocês estão vendo que a amplitude está igual, né? Ela não sai do meio aqui de amplitude. Então, o que significa? Parciais aqui, harmônicos, né, que estivessem nessa região aqui dos 2, 3, 4 mil hertz, a gente escuta muito melhor. A gente tem muito mais assim, a sensibilidade para eles do que parciais que estão aqui em 40, 50, 100. Tá? Enfim, vamos continuar aqui. Então, o loudness, né, assim, a escala decibel aí é a medição, né, da variação da pressão, que fala sound pressure, eu não gosto, mas tudo bem, tá? Que não é sound, né? Sound é quando a gente, é depois que o cérebro funcionou lá, que ele
processou aquela informação acústica como som, né? Mas, enfim, é assim que eles chamaram, Sound Pressure Level, na verdade é a pressão acústica, que vai de 20 micropascal, que é uma medida mínima, diminuta, né? Lembrando que a atmosfera tem um de atmosfera, né? No nível do mar, são 101 mil pascal. E a gente começa a perceber isso, obviamente, de novo, né? Lembrando da escala de Fletcher-Manson, né? Cadê a Fletcher-Manson aqui? Então, nessa região aqui, mais ou menos, que é o que eles utilizam como referência, que é 1000 Hz. É que eles são bem característicos quando dá um bip, normalmente esses bips que colocam em vídeos e tal, né? É sempre 1000 Hz, que a gente escuta bem, né? E a gente começa a escutar, tá vendo? Que é próximo do zero. Esse zero significa que a gente vai ver depois a escala logarítmica, né? É a variação zero da referência, e no final das contas é equivalente. Ele está aqui um pouquinho acima, mas é mais ou menos equivalente a 20 micropascal. Quanto que é 20 micropascal? 0,00002 pascal. Lembrando que a pressão atmosférica no nível do mar é mais de 100 mil. Né? Então você vê a diferença. Você vê como é microscópica essa variação, né? Em 1000 Hz. E aí a gente escuta 20 pascal, que está alto pra caramba, é o equivalente a 120 decibéis, acho que é decibéis que se fala, 20 pascal. Mas a gente vai além, vai subindo, vai subindo. E aí existe um limite, eu coloquei até aqui em algum lugar, vamos linha por linha, senão vamos me perder. 20 micropascal, que equivale a esses 0,402 pascal, é a referência, o limite da percepção. 20 pascal, pascal é chamado limite da dor, que seria aqui, tá vendo? Ó? Esse seria o limite da dor, esse seria o limite da percepção. Tá vendo? Esse threshold que ele coloca aqui, e esse daqui também é o limite da... Aqui acima a gente vai escutar, mas vai doer e pode até lesar o ouvido, né? Então, como é que funciona isso, né? Sendo que a referência é 20 micropascal, então ela dividida por ela dá 1, certo? E o limite da dor, que é 20 dividido por 20 micro, vai dar 1 milhão, certo? Aí o que acontece? Como a intensidade equivale ao quadrado da pressão, então essa variação que iniciou pela intensidade e pela amplitude, quando eles começaram a estabelecer essa escala, que decibel significa 1/10 de Bell, né? Era a escala Bell, que é dessa variação de 1 até 1 milhão, certo? Mas veja, olha o tamanho que seria essa escala, como é que é conseguir conceber isso dentro de um plano cartesiano? E fora isso, a nossa percepção ela é incremental, né? Na tal do juros compostos que eu já falei. Todas as percepções, né? Como mostra lá o trabalho do Stevens, Power Law. Então, quando você está elevando algo ao quadrado, está fazendo o logaritmo de algo elevado ao quadrado, o 2 sai do logaritmo e vira 2 vezes o logaritmo, certo? Então, por isso que fica 2 vezes log da coisa, da proporção. Então, 2 vezes log dessa proporção do 20 micro sobre 20 micro, que no caso é a referência, dá 1. O log de 1 é 0. E o log de 1 milhão, que é o equivalente aqui aos 20 pascal, seria 12. Então você vê como ficaria essa escala, a escala Bell. Ficaria de 0, que é a referência, que não significa que não tem som. Significa que o som está bem baixinho, que é 20 micropascal de SPL, né? De pressão acústica. E o 20 pascal é muito intenso, tá quase doendo o ouvido. Seria 12. Então essa escala desse jeito ficaria de 0 a 12 só. 0 a 12 é pouco. Aí eles inventaram o decibel. Aí dividir por 10, que significa que é o equivalente a multiplicar esse negócio por 10. Então ficou de 0 a 120. E é daí que veio a tal escala, tá vendo? Decibel, o D de 10 de 1/10, né? Então fica, em vez de 2 que tinha aqui, 2 log, fica 20 log, que está multiplicando por 10 também. Aí vai de 0 dB a 120 dB. Ou seja, eu quis trazer esse entendimento, né? Andar aqui com esses pontos, porque é uma coisa que a gente
não só, muitas vezes não sabe, e mesmo que sabe a gente esquece, porque não é intuitivo isso. É muito fácil a gente se distanciar do modelo, como eu tive que rever esse negócio para entender de novo. Claro que uma vez que você entendeu, você entende mais rápido, né? Aí, por exemplo, uma atmosfera que eu falei que é 101 mil, ou o número certo é 101.325 Pascal, se você faz o que seria essa pressão, a pressão equivalente a 1 Pascal de sound pressure level, que significa o quê? Na compressão, na compressão ele vai dar duas atmosferas no nível do mar. E na expansão desse compressão, expansão das ondas, né, de pressão acústica, na expansão seria o vácuo. Ou seja, não dá para você expandir mais que o vácuo. O vácuo é o limite. Então, um som de uma atmosfera de pressão seria equivalente a 194 decibéis. Ou seja, não dá para ir acima de 124, de 194 decibéis. Essa é a máxima pressão sonora atmosférica. Só que esse negócio confunde, porque dá a impressão, mas a gente escuta até 120, de 120 para 194 não é tanta coisa assim. Não é, é uma coisa assim ridícula. Tem páginas aí na internet falando o que seria um som desse, seria assim, ia pulverizar o planeta, entendeu? Uma coisa assim, é impensável. Porque o que acontece? A escala aqui, ó, o dobro, um passo de um dobro, então, por exemplo, aqui, ó, está em, né, aqui teria que ser um outro número aqui, de 1 milhão, que está aqui, para 2 milhões, esse 2 aqui, isso daqui equivaleria a você poderia dividir isso aqui num log de 2 vezes um log desse 1 milhão aqui. Esse log de 2 é mais ou menos 6, no caso, vezes 20, né? Então, a cada 6 decibéis SPL, aumenta o dobro da intensidade desse som. 100%. E menos 6 decibéis, ele cai pela metade. Ou seja, de 120, que é uma violência, para 124, seria o dobro dele. E 124 para 132 seria o dobro do dobro. E assim vai indo nesse dobro do dobro do dobro até chegar no 194, que daria o vácuo, né? Então é um som catastroficamente maior. Né? Interessante isso, a gente pensar que a gente escuta do 0 até o 120 está ok, né? Então 100 decibéis, a gente, pô, tá alto, mas tá bom, a gente lida com isso. Bom, então vamos assim, eu tentei tem outra coisa que eu queria mostrar também. Eu coloquei aqui no calendário nosso, onde tem porque tem uma planilha lá, fica mais fácil. Eu abri mais uma, tá vendo que tem o calendário, calendário, alunos, conceitos e tal, e eu coloquei um monte de log aqui, que como estava lá já essa planilha, eu criei uma aba a mais só para fazer umas escalas, que você que olha assim dá medo no negócio, né? Até para mim que fiz, eu acho isso super complicado de olhar assim. Mas eu coloquei simplesmente uma sequência de números de 1 a 100 aqui, linear, que é o equivalente ao que está aqui no eixo X, no eixo horizontal. E aí depois eu fiz o log de 10 desse valor, que é o azul, e o log de 2. Por que o log de 10 e o log de 2? Porque a escala logarítmica é na base 10. É 10 elevado a n, ou seja, ele vai subindo na potência de 10, pelo contrário, a base 10, a base 10 dessa potência, 10 a n. E no caso do pitch, da oitava, da quinta que eu falei antes, é um log de 2, ou seja, a base é 2. Então 2 elevado a 1 é o dobro, 2 elevado a 2 é o dobro do dobro, ou seja, a próxima oitava, 2 elevado a 3. E a gente vê isso daqui, por exemplo, seria o 1 seria equivalente a 0. O 4, o 2 seria equivalente a 1/8. O 4 é o dobro, é 2 vezes 2, daria equivalente a 2. O 8 seria 3, o 16 dá 4, ok. Aí eu fiz esse negócio e fiz simplesmente um gráfico mostrando aqui como se isso daqui fosse um teclado de piano, ou sei lá, uma variação linear, uma progressão linear. E aqui como que representa esses logaritmos? Tá vendo que inicialmente eles representam uma grande variação.
e depois eles vão abrandando. Os dois têm um comportamento parecido, porque obviamente são dois logaritmos, mas a base é diferente. Então você vê aqui que, pelo fato da base 2 aqui, do pitch, do pitch ser 2, ele cresce muito mais rápido. Ele tem um crescimento rápido, mas também tem o mesmo comportamento que conforme vai indo, ele vai ficando mais brando. E, ok, aí o que eu fiz aqui depois? Eu fiz aqui aquela escala do semitom, uma nota, depois a próxima, os juros compostos lá de 6%. Eu até coloquei 6 em vez de 5, 1,9, aquele negócio para ficar mais simples. 6% de juros compostos, ou seja, dó sustenido, ré sustenido, subindo, subindo, subindo nessa escala, né? Relativa, obviamente, porque não tem frequência, que eu estou colocando 1, 2, 3, 4, né? E essa subida vai indo, tá vendo? Ele começa no 1,6 e quando chega lá no 100, ele vai estar em 339, algo lá, 3, que é os juros compostos. Por isso que fala que é bom a gente deixar o dinheiro o mais tempo possível em um rendimento fixo, que, enfim, que esteja acima da inflação, porque ele vai crescendo. E aí eu fiz o gráfico desse negócio, desse semitom aqui. E como que ele é, tá vendo? Ele vai, no começo você vai ganhando pouco dinheiro, depois vai aumentando, porque o montante aumenta, ele começa a subir rápido a cada tempo, né? Por isso que pessoas mais velhas tendem a ter mais dinheiro na poupança que pessoas mais jovens, né? É esse o ponto. Aí tá, mas aí o que tem isso a ver com o logaritmo? A graça do logaritmo, e aí que eu falei que eu tinha uma explicação, é que o logaritmo lineariza essa curva, porque uma vez que ele faz o caminho contrário, quando você tira o logaritmo, então eu coloquei lá o semitom aqui, que é a variação como nós percebemos, assim, a gente percebe linear, né? Dó sustenido, ré sustenido, dá a impressão que está subindo linearmente, mas não está subindo exponencialmente, que é isso daqui, que essa subida é exponencial, ela vai explodindo, mas a nossa percepção é linear. Então, um recurso matemático para linearizar essa percepção é fazer o log. Então eu fiz o log de 2, base 2 aqui do semitom. É essa mesma coisa, o log disso, o log disso. E aí esse negócio daqui embaixo, olha que beleza, dá uma retinha, é bonitinho, tá? Então é isso, porque por que foi usado o logaritmo para essas coisas? Porque ele expressa de uma certa maneira mais próximo a nossa percepção. Não é perfeito, porque, como eu falei, a nossa percepção de intensidade, por exemplo, varia com a frequência também. Então o negócio fica mais complicado, e mais ainda pensando que os sons são complexos, e a gente está pensando só num parcial, um parcial sinossenoide. Como que um som complexo, dependendo da distribuição desses harmônicos, desses parciais, e fora isso eles são dinâmicos. Começa com um número de parciais, depois alguns morrem mais rápido que outros, de repente alguns têm até uma variação de frequência lá no meio. Tudo isso, como isso se arquiteta para dar a sensação de loudness, a sensação de percepção de intensidade, é muito complicado, certo? Então, existem muitos estudos, parece que a maioria dos artigos em psicoacústica, essa é a imensa maioria, sabe? Tipo hidrogênio no universo, 90% do universo é hidrogênio, 99%, sei lá. A maioria dos artigos de psicoacústica é sobre loudness, porque sempre tem alguém tentando inventar uma coisa nova para se entender o loudness. E eu acho que é quase que impossível, porque deve variar de indivíduo para indivíduo, né? Então, aqui depois vocês podem olhar com calma, está lá na página da disciplina, né? Está aqui, ó. Onde é que está a página? Eu tô... dá para mostrar aqui no início. Tem lá os tópicos, tem o calendário, aquelas coisas tudo, tá vendo? Tem uma abinha a mais aqui, esse log aqui, tá vendo? Aí quando vocês clicam lá, tá esse negócio todo aqui. Essa brincadeira que eu fiz aqui, tá? Espero que tenha sido, que tenha dado para entender, porque eu sei que é um negócio meio, assim, contra-intuitivo, né? Então a gente pode agora assistir o vídeo falando sobre isso, que ela vai tratar rapidamente essa matemática, né? Ela vai tratar rapidamente sobre isso e eu vou brecando para falar alguma coisa desse daqui. Deixa eu deixar maior.
Well, I thought we'd kick off by doing a little experiment with you, Brady. I've got some weights here, and I want to see how sensitive your hands are at. Do I mean sensitive your hands are? I want you to lift some weights. This is a workout session, and I want to see if you can tell the difference between how heavy different things are. So I think I'm going to take the camera. You're taking over, all right. Okay, it's fine, Brady, you're fine, you're fine. It's not the most flattering angle, though. Which one of those is heavier? That one. Correct answer. Right, so that one is... Can I look? Yeah, 120 grams. Okay. And in your other hand, you have 100 grams. Okay. Okay, now, I'm going to make it slightly harder. You could tell the difference between 120 and 100. So you can sense 20 gram difference then. Is what you're shooting vaguely usable? I hope so. Okay. Okay, and now, have a go now. I feel like that's heavier. Incorrect. So that is 200 grams and 220, and you can't tell the difference. Você vê aqui, o primeiro era 100 gramas e 120 gramas, ou seja, uma variação de 20%. Aí agora ela colocou 200 gramas e novamente a variação de 20 gramas, ou seja, agora são 10% de variação. E ele não conseguiu acertar. No primeiro, de 100 para 120, 20% de variação, ele conseguiu perceber. 10% de variação ele não conseguiu perceber. And there is a reason for that. Okay. Okay, so what was going on there is something that Ernest Weber discovered in 1834 when he did exactly this experiment. He noticed that even though you can sense a small change in between two weights when the initial weight is very small, as that initial weight gets bigger, you can no longer detect that change. The just noticeable difference that you need changes depending on the size of the weights. Now, this led him to come up with an equation which is known as Weber's law. Então, esse que ela falou, Just Noticeable Difference, é JND. É um conceito de psicoacústica, você fala bastante sobre Just Noticeable Difference. Small difference, that tiny change in the intensity, if you like, of the feeling, depends, it's a ratio really that you're sensing. And that ratio is constant. So although you can detect a 20 gram difference, when you've got 100 grams in your hand, you can't detect it when you're at 200 grams. You need a much bigger difference, that smallest, just noticeable difference, before you can detect it. And the thing is that although in weights, you're not often in that situation where you're testing different weights, actually, I think that this Weber's law applies to a lot of different situations. So, you know, if you're in a really dark room and someone maybe turns on their iPhone torch and you can see it kind of like lights up the entire room. But when you're in a really bright room, if someone flicked on their torch, you wouldn't notice the difference. And this explains why, as you get older, years seem as though they're going faster. Time kind of speeds up as you get older, right? Even though a year is the same length always, the ratio of how long that year is to how long your life has been ends up getting smaller and smaller and smaller. So how it feels changes over time. So this here is Weber's law, but what it means is that the way that we experience things in life actually follows a logarithm. So if you think about how something feels, your response to something, and then you compare that to the sort of intensity of whatever it is you're feeling. So this could be light, it could be sound, it could be weights. The way that this changes, it takes sort of this shape here. Vou fazer um comentário rápido. Esse delta I de I, a variação de I em relação a I é constante. Né? Esse é um negócio muito interessante que se coloca, porque é daí que vem, por exemplo, a sensação de meio tom, de Dó para Dó sustenido em qualquer oitava, ou de Fá para Fá sustenido, né? A gente sente constante, a gente sente essa variação igual, né? Isso é uma coisa muito interessante. Isso acontece também em
em outros sentidos, e só na audição em duas dimensões, né? Na intensidade e na frequência. E a visão também tem diversos sentidos também, como croma, né? O colorido, o brightness, né? A iluminação, a luminosidade, né? E assim por diante. It's kind of logarithmic shape. So what that means is if you start off down here and you're at a very low weight, okay, and then you take a really tiny change in the weight, so this 20 gram change, so this is going to be I, this will be I plus delta I. The difference, how that feels, is going to be quite big. But then if you're over here, so now this one will be sort of 100 grams down here, and let's say when you're over here, you're up at 200 grams. Oh, I've made my y-axis too small. That's right. Even if you take the same change in weight, so I plus delta I, let's make this I1 and I0. That same change in stimulus is going to feel like almost nothing. Vê que interessante? Então, por causa desse formato do logaritmo, uma variação quando está mais próximo do zero, que é uma variação pequena, como ela tem uma rampa, a rampa está mais íngreme aqui, então a variação é percebida de uma maneira mais intensa. Então aqui é a percepção, e aqui então é o físico, e aqui é o psicológico, né? Psicofísica, curva psicofísica. E aqui então, como aumentou, e a mesma variação, pelo fato dela ficar menos inclinada, ela conta menos em termos de percepção. In your response. So essentially what this means is the way that we feel stuff, the way that we perceive stuff in life doesn't follow a linear relationship. It actually follows a logarithmic relationship, which is what this curve here is. And I think that's quite interesting because when you come across logarithms first in school, which I think they're, when you're sort of 16 or 17, they feel really counterintuitive. They feel like they don't really make much sense. But actually, it's exactly how you perceive the world. The exact parameters on this curve change depending on what you're talking about. So there'll be one curve for light, there'll be another curve for sound, sort of how. É uma matemática falando, né? Ela fala que é exatamente como a gente percebe, não é, né? Tem mais nuances do que isso, como eu disse, né? No caso das frequências, no caso das intensidades, elas dependem também da frequência, que aí não vai sair por esse diagrama logarítmico. How quickly it goes up and how quickly it bends over. But the basic mathematical structure of this, which has been shown time and time again in all sorts of different experiments, is that we perceive things logarithmically. If there is an amount, a change in stimulus that you can just about notice, and we know exactly, because of this equation, where that is, depending on what you're talking about, people who do marketing use this completely to their advantage. So I swear that Cadbury's Dairy Milk, over time, has gradually got smaller and smaller and smaller. And no doubt it probably has. But the people who make these decisions know this equation, know the way that we perceive things is logarithmic, and know the exact amount that they can shrink their chocolate bar by before you notice that that's what they've done. Don't they have to put the mass, the weight on the Yeah, but no one checks those things. Então, isso é uma coisa que pode ser, realmente, eu acredito piamente que isso aconteça, mas também pode ser o fato de que ela deve lembrar dessa marca de chocolate quando ela era criança. E quando a gente é criança, as coisas parecem maiores do que são, né? Aliás, parecem mais porque são de fato maiores para nós. O delta I em relação ao I, que somos nós, né? O indivíduo, né? Então, eu lembro de maçã, parecia maior a maçã do que hoje em dia parece. Eu acho que até que as maçãs cresceram no final das contas, porque tiveram todas essas técnicas aí, né? De fazer coisas transgênicas que são enormes e maiores e bonitas e tal. No entanto, assim, dá a impressão de algumas frutas, por exemplo, terem diminuído de tamanho, né? Ou até assim mais fácil, que é mais assim, não, é irrefutável. Você lembra de um local, né, de um parque de diversão ou de algum brinquedo que você ia quando era criança, e depois quando você é adulto, você revisita o local e está lá o mesmo brinquedo, ele parece bem menor, né, do que ele era. Então isso na verdade é porque o I mudou, né? Então o delta I dá a impressão de estar menor.
don't they? Or, so also, really expensive items, they know that they can creep up the price by a much bigger sum before you'll notice that the price has changed. Whereas things that are really cheap, you know, buying sort of pints of milk or eggs or whatever, you've got to be a lot more careful. You can only eke it up by a couple of pennies before people start to notice. Well, so the reason why I came across this was because I was doing some research into how judges make sentences, how they decide on sentences. And actually, this stuff becomes really important. It's not just sort of people trying to make a little bit more money or noticing different size weights. 3 months in jail is 3 months in jail. It doesn't matter whether you have been in jail for, 3 months already or if you've been in jail for 30 years already. 3 months in jail costs the same amount of money to the taxpayer. You're still depriving someone of their freedom the same amount. But the thing is that a 6-month jail term feels a lot longer than a 3-month jail term. But a 20-year and 3-month jail term doesn't really feel like that much more than 20-year jail term. And so, as a result, there's this study which looks at the sentences that people give out, that judges around the world give out, and there are these huge gaps in the timelines that are available to them. And it's because of this. It's because it just doesn't feel like enough of a difference to give someone a sentence that's not one of these kind of preferred numbers. So you get lots and lots of fine granular sentences down low, and then you just get nice big round numbers like 20 years and 30 years. Because people think logarithmically. Thank you for watching. Now, Então isso é uma coisa bem legal, né? Que essa frase final foi bacana. A gente pensa logaritmicamente. Eu acho até que o correto seria a gente percebe logaritmicamente, não é que a gente pensa. A gente pode até pensar linearmente, mas a gente sente logaritmicamente, que toda essa questão de jurisprudência e tudo mais é baseado muito mais em percepção do que em razão, né, do que em lógica. Bom, acho que é isso que eu gostaria de falar. Depois, se tiver tempo na aula, eu sugiro que vocês assistam este vídeo aqui, do David Huron, tem 50 minutos, então não sei se vai dar tempo, de acordo com aquilo que também que vocês provavelmente vão discutir a respeito disso tudo, mas se der eu acho que seria legal. Isto eu inclusive estava presente nessa Ampon, foi uma Ampon que não trouxeram o Huron, mas colocaram um Skype lá e ele falou na hora, e foi muito bacana assim, esse talk dele, como todos, na minha opinião, todos eles são. E ele fala sobre as conexões, né, os caminhos para a musicologia no século XXI, né, os avanços que surgiram na primeira e segunda década, né, que saíram muitos trabalhos bacanas, aí, que tem vários livros estão aí disponíveis, né, tem o do Daniel Levitin, This is Your Brain on Music, ou Ani Patel, Music and Language, ou do David Huron, que é o Sweet Anticipation, do Steve Meaton, do Singing Neanderthals, tem muitos livros, inclusive hoje estava assistindo a aula lá de neurociência, música lá do UFABC, eles citaram o Steve Meaton, né, que assim, para mim é um daqueles trabalhos que ajudam muito a entender a origem da música, da onde que vem, o que é isso, né, da onde que surgiu e por que ela é tão importante para nós. Sendo que não existe nenhum tipo de cultura, nenhum registro histórico de cultura que não tinha música e linguagem. Existem registros de culturas que não têm a noção de número, ou que não têm a noção de cor, assim, de diferentes cores, do azul para o vermelho, só tem assim, é colorido ou é preto e branco. E não tem noção religiosa, mas todas elas têm a noção, tem expressão musical e oral, né? E linguagem, música e linguagem. Então é um trabalho muito legal para mim desse daí. E ele trata sobre isso, e essa visão da musicologia do David Huron. Para quem não entendeu ainda, a gente não está falando de história da música, não está falando de musicologia histórica, está falando de musicologia científica, né? Um estudo com abordagem científica, com estatística, análises, né, ponderações em cima do fenômeno musical, né, de como ele
é tão importante a nós. E eu coloquei também aqui uma série de dicas aqui do curso da Introdução à Neurociência da música, né, da UFABC, que eu, como eu já falei, assisti hoje aqui. Eu não coloquei os detalhes que eles falam que não querem que compartilhe, então eu não coloquei os vídeos, nada disso, mas eu coloquei as referências, e inclusive 2 vídeos aqui, que é do TED Amsterdã de 2011, desse Henk Jan Honing, que deve ser sueco ou holandês, mas ele fala inglês perfeitamente bem, e é de 2011, bem antigo, né? E também tudo nessa mesma época, quando começou a acontecer as coisas, por isso que talvez a fala do David Huir é isso, olha, tá descortinou um monte de coisas com a neurociência, com tudo aí, relacionados à música que não se entendia, né? Então, que até hoje, na verdade, 1/4 de século já se passou, né? E as pessoas ainda estão ruminando esses detalhes, né? Elas estão aprendendo, estão entendendo, estão intuindo, né? Tudo isso daí que já foi assim mapeado, né? Deram vários passos adiante aí. E ele fala sobre a questão da musicalidade, que é uma coisa que pega bastante, que não tem a ver com a aula de hoje. A gente está falando em percepção, musicalidade é mais para frente, é lá na cognição, não, tal. Mas eu vi hoje, então deixei aqui para quem quiser assistir. Tem o artigo desse cara também aqui, que está disponibilizado, falando sobre musicalidade. E esse que eu não assisti ainda, que é do Ani Patel, que para mim é um dos grandes nomes também aí da musicologia sistemática, né? Que fala sobre a questão Gene Culture Coevolution, ou seja, Nature and Nurture, né? Assim, o que é alimentado, o que é um construto social, o que é aprendido e o que vem de fábrica, o que é genético, né? E como esses dois colaboram. Tem a epigenese, depois a epigenese, que é uma coisa também, né, que aí deixa a coisa mais complicada ainda, né, que tem fatores de enculturação genéticos, né, que modificam a genética através da epigenese. Bom, é isso que eu tinha que falar por hoje, então boa discussão aí para vocês. Eu, novamente, recomendo que vocês assistam depois ou durante a aula, ou que der certo, o vídeo aqui, o Making Connections aí do David Huir. E é isso, tudo de bom, até uma próxima.